Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KFOF11, o CAFOF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de fundos, é um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Esse é um fundo da Quineia, uma gestora que é considerada por muitos uma ótima gestora. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 68,30. Então veja que mesmo fundo de ótimas gestoras também são impactados no momento de crise. Esse fundo entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,47%, mas esse dividendo todo aqui é para quem tem um fundo atualmente nessas cotações depreciadas. Quem tem um fundo aí na cotação padrão não tem todo esse dividendo aí. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,83. Isso significa que ele está a 17% de desconto, mas tendo em conta que é um fundo de base 100, o desconto real do fundo pode chegar a 32%, que é o tal do duplo desconto. Isso aqui a gente vai ver até lá dentro do relatório gerencial. Esse é um fundo que negocia com liquidez alta, quase 2 milhões, ou 1 milhão e 700 por dia, esse fundo negocia. E ele vem de uma variação negativa de menos 32% nos últimos 12 meses. A cotação do fundo despencou. No quesito de cotação, então, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019, finalzinho de 2019, início de 2020, antes da situação pandêmica, esse fundo estava sendo negociado com muito ágio. Fundos de papel, FOFs, é o normal que o fundo valha próximo de R$100, próximo do seu VP. Então esse fundo chegou a ser negociado a incríveis R$130, muito ágil na época. Durante a pandemia, suas cotas foram amassadas para algo na casa de R$75, R$77. Entre aspas, rapidamente o fundo se recupera, chegando ali a R$100. Ele volta a ter ágio novamente, sendo negociado na casa de R$110. Isso durante o ano de 2020. Mas, passado todo esse momento, começa a depreciação e os FOFs começam a sofrer muito. Veja que esse fundo cai em linha reta, saindo de um ágio de R$110 para incríveis R$70 no final do ano de 2021. Durante o período eleitoral, o fundo esboça uma recuperação, chegando ali a R$90, mas passadas as eleições, ele despenca novamente, dessa vez para um patamar de mais ou menos R$75. Durante o ano de 2023, os fundos tiveram uma boa recuperação. E esse fundo, por ser um fundo de uma boa gestora, né, ele rapidamente chegou ali no patamar de R$100. Mas durante o final do ano, as cotas dos fundos despencaram. Com esse fundo não foi diferente. E ele tem as suas cotas derretendo para patamares abaixo dos R$70. O fundo esboçou uma recuperação ali entre o final de dezembro e o início de janeiro, mas novamente entrou em queda. E atualmente a gente vê o fundo nesse patamar de mais ou menos R$68. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo, como o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários. Ele é um fundo de papel, né, um FOF, por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta atualmente com mais de 25 mil cotistas e mais de 7 milhões de cotas emitidas. Ele vale 81 e aquilo que eu falei para vocês. Na verdade, esse fundo vale os seus R$100. Mas como ele investe em ativos e os ativos estão descontados, então, teoricamente, atualmente o patrimônio está em 81. Mas, para quem tem visão de longo prazo, os FOFs não valem aquilo que eles estão sendo marcados atualmente. Esse é um fundo que atualmente também o patrimônio está ali na casa de 574 milhões e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo é de 75 centavos. Então, frente à cotação atual, abaixo dos 70, esse dividendo é um ótimo dividendo para um FOF, né? Para o tal do carrego positivo, você carregar um FOF tendo 1% de dividendo, enquanto futuramente você ainda pode oferir ganho de capital, eu vejo como sendo algo bem positivo. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo, né? Então a gente vê que o dividend yield médio a cada tempo vai cada vez aumentando mais. Em momentos de normalidade, 0,60 é o mínimo que se deve buscar dentro de um FOF. Sendo que esse fundo já chegou a entregar menos em momentos que ele estava com muita euforia, né? Chegando a entregar algo na cara de 0,4. De uns tempos para cá, o mínimo que o fundo vem conseguindo entregar é no mínimo 0,8, que é o mínimo que eu me posicionaria num FOF, com algumas oscilações ali beliscando 1%.
E como recentemente a cota despencou, 0,98, 0,98, 1,06 e 1,10. Então o dividend yield subiu muito, por quê? Vocês vão ver que o dividendo nominal do fundo, né, o que ele realmente entrega, está de lado, mas como a cotação caiu tanto, ao passo que o dividend yield vai lá nas alturas. Então note que o dividendo do fundo vem num bom crescimento, ó, já chegou a ser 46, 55, 68, 70, 72, 75, tinha subido para mais ou menos 80, e agora as últimas entregas se linearizaram em 75 centavos, e a gestora já adiantou que esse é a guidance para o primeiro semestre de 2025. Então acredito que o fundo minimamente consiga entregar 75 centavos, mas novamente, né, para mim, na minha humilde opinião, eu considero ser um bom dividendo. No dia 31 de janeiro, o fundo vai pagar no dia 14 de fevereiro essa quantia de 75 centavos. Esse é um vídeo que é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando o vídeo for ao ar, já houve o anúncio, né, dos dividendos e provavelmente já vai ter sido feito, inclusive, o pagamento dos dividendos. Então, acredito que lá para final de fevereiro, para pagamento em março, nós vamos ver se o fundo realmente vai conseguir manter essa linearização de 75 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E aí, nos últimos tempos, o fundo vem sofrendo com a sua rentabilidade de menos 45%. O CDI do período 50%, o IPCA 33%, o IFIX 0%. E o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem com rentabilidade positiva de 29%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, reforçando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível, e além do mais, adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente na sua declaração de imposto de renda. E mais, quem compra a planilha de controle financeiro apoia o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Compre os e-books, porque além de você ter um ótimo produto, você apoia o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Esse vídeo, inclusive, foi uma sugestão dos membros, né? O Márcio Peixoto fez uma solicitação e falou o seguinte: Amu, quando tiver um tempinho, poderia fazer uma atualização do CAFOF? Fundo pagando quase 14% de dividendo, 20% descontado, na verdade é maior o desconto. Eu geralmente não gosto de FOF, mas seria uma boa oportunidade nesses preços para renda, segurar um pouco e vender lá na frente para ganho de capital. Essa aí, inclusive, é a minha estratégia com FOFs. Eu também, particularmente, não gosto de investir em FOFs. Mas, de uns tempos para cá, os FOFs estão descontados. Então, eu acho que o dividendo que os FOFs pagam é um ótimo dividendo para carrego. E, futuramente, você pode ter um ótimo ganho de capital vendendo esses fundos aí. Então, sim, eu vejo como sendo uma boa estratégia. E mais à frente aí eu falo as minhas impressões a respeito desse fundo. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos dentro do relatório gerencial. Acredito eu que quando esse vídeo for ao ar, eles já vão ter lançado um relatório mais recente. Pelo que eu vi lá no site, eu estou gravando esse vídeo no iniciozinho de fevereiro e acho que eu estou gravando no domingo. Acho que na segunda ou terça-feira eles devem lançar um relatório um pouco mais recente. Então esse relatório aqui é referente a dezembro, eles devem já lançar um relatório referente a janeiro aí. Então que eles falam um pouco sobre o fundo, é um fundo que cobra performance, tá? Taxa de performance de 20% se bater o IFIX, e eles cobram taxas de 0,92. Apesar de eu não gostar de ler muita parte macro, como é um relatório curto de apenas 8 páginas, eu vou ler essa parte inicial aqui para vocês. Ó. Então eles falam que em dezembro a cota patrimonial do CAFOF teve uma queda de 1,63%, e essa queda do fundo foi maior até do que o IFIX, que foi de 0,67%. A cota do patrimônio do fundo
saiu de 84 para 81. A cota mercados teve queda de 6%, mais acentuada do que a cota patrimonial. E aí, está resultando num desconto de 13%, só que esse desconto, se a gente levar em conta que é um fundo de base 100, chega a mais de 30%. Esse descasamento entre o valor de mercado e o de patrimônio já ocorreu nos últimos anos. Historicamente, investidores que compram nesse nível de desconto foram recompensados com ganho de capital. O mercado de fundos imobiliários apresentou uma volatilidade atípica no final de dezembro, após o anúncio de redução de gastos do governo. Ao final de novembro, as taxas de juros futuros, inflação implícita, todos esses tipos de situações aí agravaram o mercado. Até o dia 19 de dezembro, o IFIX vinha com quase 9% de queda. Porém, nos últimos 6 pregões lá de dezembro, o IFIX teve uma grande recuperação. Então, de 8%, quase 9% que ele ia tendo de queda, ele praticamente ficou no 0 a 0. Essa variação negativa foi disseminada em 7 segmentos do IFIX, depois a gente vai ver num gráfico aqui mais abaixo. Continuando aqui, ó, ele mostra o que ocorreu aí com o juro nominal, com a inflação implícita, o dólar frente ao real, e a gente vê que o juro e a inflação, tudo isso deu uma disparada gigantesca no final do ano. Aqui ele mostra também o retorno que o IFIX trouxe. Então é o seguinte, não dá para você olhar para ativos de renda variável no curto prazo. Imagina o seguinte, lá em 2011, renda variável, 16% de retorno. 2012, 30%. 2016, 30%. 2017, 20%. 2019, 30%. Mesmo 2023, que não foi um bom ano, 15%. Então, se você for observar, nos anos positivos, dá sim para compensar os anos que o mercado vai mal. Tem anos que ele tem baixo resultado, tem anos até que ele fica no negativo, mas isso é o normal de renda variável. Mas você não pode olhar para o curto prazo ou apenas para um ano ou outro. No longo prazo, o IFIX vem batendo sim a renda fixa com tranquilidade. Então nem é que se comparar aí fundos imobiliários com renda fixa. Outro ponto, de 2016 para cá, o número de cotistas em fundos imobiliários saltou de 89 mil para incríveis quase 3 milhões. Então alcançou, mesmo nesses momentos de crise que a gente vem tendo nos últimos anos, ainda continua em alta o número de cotistas, quase 3 milhões de investidores. Outro ponto, o número médio de cotistas dos fundos que fazem parte do IFIX saltou de 97 mil em média para algo na casa de quase 110 mil. Significa que os cotistas assim, seguem firme, pelo menos nos maiores e principais fundos do IFIX. Aqui ele vem falar um pouco sobre outras questões macro. Essa parte aqui, eu vou pular um pouco, mas eu sugiro que qualquer coisa vocês leiam essa parte com atenção. Nesse terceiro parágrafo, eles começam a falar um pouco do fundo. Ó. Estamos preparando o portfólio do CAFOF para esse momento de mercado. Então eles falam o que é a ideia deles, né? E eles falam o seguinte, ó, por meio de aumento de fundos de dívida, então eles vão começar a investir em fundos de papel e também de caixa, eles vão investir em caixa. Hoje, 54% do patrimônio, ó, que repassam no curto prazo o aumento da inflação e do CDI. Então, pode ter certeza que o fundo está fazendo movimentos de começar a se posicionar em fundos de papel, CRIs, né, o próprio caixa. Em dezembro, eles venderam renda urbana e shopping e compraram, ó, investimos 1,39 em CRIs, shopping, residencial, e essa é a nova estratégia deles. E como eu tinha antecipado, a nova guidance do fundo é manter essa distribuição de 75 centavos durante esse primeiro semestre. Então, a gente está entre 70 e 80. Aqui eles mostram a variação do IFIX. Então, fundos híbridos ficaram positivos, renda urbana positivo, escritórios praticamente nulo, logístico praticamente nulo, fundos de CRI negativo, mas praticamente nulo, ou seja, o IFIX ficou praticamente nulo. O que mais sofreu foram FOFs, multiestratégia, agro, shoppings, agências e o setor residencial com quase 7% de queda aí nesse mês. Continuando aqui, a gente vê a composição do fundo, né? Durante uns meses atrás, o fundo até estava conseguindo oferir ganho de capital aí, mas nos últimos 2 meses o fundo não está conseguindo também ter ganho de capital. Ou seja, tudo que o fundo está gerando é por meio da capacidade aí do próprio fundo, né? Então, de certa maneira, é ponto positivo. E o fundo tem uma reserva até interessante de 38 centavos, praticamente ele tem meia distribuição aí, o que em momentos que ele tiver às vezes um resultado menor, faz com que ele consiga linearizar esses 75 centavos. Então, eu realmente acho que eles não vão ter dificuldade de manter esses 75 centavos nos próximos meses. Aqui a gente vê a DRE do fundo,
sendo que em novembro o fundo teve um resultado muito grande, né? E caiu um pouco em dezembro, mas no geral ele teve um resultado em linha com outros meses, exceto dezembro. Então, dezembro o fundo conseguiu fazer bastante reserva, ele guardou 1,3 milhão, frente ao que ele vinha distribuindo, né? Então, em dezembro o fundo teve um resultado líquido de 5 milhões, ele usou 200 mil das suas reservas para distribuir os 5 milhões e 200. Sendo que ele tinha conseguido fazer uma reserva muito grande em novembro, então isso é tranquilo. E no acumulado do semestre, o fundo distribuiu os 95% que ele é obrigado a distribuir. Então ele minimamente vem conseguindo pelo menos manter 5% de reserva. Nós vamos calcular, como a gente sempre calcula, o que é que essas despesas aqui, ó, representam frente ao total das receitas. Então esse aqui é o resultado líquido. Então o resultado líquido, o bruto vai ser esse mais esse, né? Nós vamos ver o que que as despesas estão representando aí, ó. Então note, 33 milhões 177, que eu vou arredondar para 178, mais 3 milhões 145. Então o fundo teve de resultado ali, ó, 36.323, ó. 345 vezes 100 dividido por 36.323. Então a gente vê que as taxas do fundo estão em 8,65% no acumulado aí, o que eu considero ser uma taxa até aceitável. Não acho uma taxa careira. Apesar do dupla taxação, né? Que o fundo está cobrando taxa aqui. E os fundos que ele investe acabam cobrando taxa. Eu acho que a taxa geral, que é o que o cotista desse fundo está pagando, eu não vejo como sendo uma taxa careira. É uma taxa aí totalmente aceitável. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse FOF? Você acha que esse FOF da Quineia é um bom FOF só por ser da Quineia? Você conhece quais ativos esse FOF investe? Você teria cotas? Você investe em algum FOF ou teria cotas desse FOF? Você está investindo em fundos imobiliários, ações, ou você desistiu e acha que fundos imobiliários e ações não é algo bacana para se investir? Comenta que seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago um ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível em relação a ser ou não cotista do fundo, se eu sou conflitado ou não ao falar do fundo. Então, esse é um fundo que eu não tenho no meu portfólio, mas por ser da Quineia, pelas taxas, pela liquidez, eu acho que é um FOF passivo de estar na carteira de quem quiser investir nos segmentos de FOFs. Eu acho ele um bom FOF. Eu, por questões de gosto pessoal, eu acabei optando por outros tipos de FOF. Eu acho que, para mim, pode me trazer um retorno melhor. Mas Quineia, né, é uma boa gestora. E nesse caso aqui, a Quineia, ela costuma ser uma gestora bem careira. Então, eu acho que para esse fundo aqui, as taxas cobradas é uma taxa até aceitável. Então, não vejo muito problema de estar investindo nesse fundo. Ele é um fundo que, frente a outros FOFs, hoje ele está com um percentual até alto em papel. É mais comum que você veja alguns FOFs aí com 60%, 70% em tijolo. Hoje esse fundo aí tem mais ou menos aí, entre caixa, CRIs e papel aí, uns 55%, né? Então, um número teoricamente elevado aí. Não, esse fundo pode ser que ele não consiga trazer tanto ganho de capital assim. Mas, de novo, é um fundo seguro. É um fundo que dificilmente você vai ter problemática dentro dele. Tem por trás uma gestora que é muito renomada, muito benquista, que em geral é muito difícil você ouvir dizer que a Quineia faz um mau trabalho, né? Então, assim, você vê mais pontos positivos do que negativos, na minha humilde opinião. Agora, apesar de eu estar falando tudo isso a respeito do fundo, não significa que ele seja um fundo bom ou ruim. E mais, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos,
Apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gestão vem falar um pouco sobre a cota patrimonial, IFIX e alguns comparativos. Ele mostra também a rentabilidade de quem comprou o fundo e aqui ele faz um comparativo frente à cota, a valor patrimonial, não o valor de mercado, mas como eu disse, né, eu acho um bom dividendo que o fundo vem entregando. E atualmente o quanto ocorreu de deságio, né? Um fundo que conseguiu recentemente voltar ao seu VP, enquanto vários outros FOFs não tinham voltado, e a cotação despencou, saindo ali de R$100 mais ou menos, para algo na casa de 70, então caiu muito a cotação do fundo, mas não foi algo específico desse fundo. Ele mostra o desempenho do resultado do fundo comparativamente com o IFIX, né? Então faz um comparativo, tanto do ano quanto do último mês de 2024. As negociações e liquidez, a gente vê que o fundo tem uma liquidez altíssima, o quanto a cotação a mercado, frente à cota mercado reinvestida, né? Então, reinvestir para quem investe em ativos de renda é sempre uma boa opção, porque aqui você, de certa maneira, minimiza os prejuízos, e quando você reinveste os dividendos, geralmente o retorno no longo prazo é algo altíssimo. Aqui a gente vê como que está a carteira do fundo. Ele estava 91% alocado, né? Então, ele tem 91% em FIIs, 5% em CRIs, 1,9 em LCI e 1,7 em caixa. Esses dois aqui, praticamente caixa. E os próprios CRIs, dependendo dos CRIs que ele tenha comprado, ele consegue vender e fazer liquidez aí, se for o caso. 41% eles têm a estratégia imobiliária e eles têm 50% na estratégia tática. E 3,5% entre LCI e caixa, que é aquilo que eu falei para vocês. O que é alocação tática? Essa tática aqui, ó, alocação em ativos com potencial retorno de curto e médio prazo. Em algum momento, pode ser que eles se desfaçam. Já essa estratégia aqui são ativos que, teoricamente, eles querem carregar aí para o longo prazo. E como que é a carteira do fundo? Fundos de papel, ó, 34%. Os próprios multi-estratégia, mais 3,5%. Isso aqui já está dando uns 39%. Mais CRIs, ó, 44%. Mais os caixas, que é mais 3, 50 e poucos por cento. Ó. Os FOFs com mais 0,5%. Então, entre esses ativos que a gente pode considerar caixa e papel, ele tem mais a metade do seu portfólio. O restante está entre ativos aí do segmento de tijolos. Aqui ele mostra as movimentações, né? Eles compraram feed CRIs, feed shopping, varejo e se desfizeram de renda urbana. E aqui a gente vê os ativos propriamente ditos. Os principais ativos do fundo, eu considero ser bons ativos para se investir. Ó, LVBI, HSML, VGIR, VISC, Bresco, RBRY, até o CPTS, que hoje o pessoal está com um pouco de bronca. Dependendo do preço médio que ele tiver no CPTS, não vejo muito problema. E aí, o BRCR seria a minha primeira bronca aí com o fundo, não seria um ativo que eu teria. Aí ele tem ativos do setor educacional, o RBED, que não seria ativo também que eu teria. Mas, no geral, ele tem bons ativos. O pessoal tanto fala sobre conflito de interesse, né? Então, olha aqui um fundo da própria casa, o KNHF, KNHY. Então, é muito comum fundos investirem em ativos da própria casa, fazendo ali ancoragem, ou até mesmo investindo em momentos que, teoricamente, não seria tão adequado estar investindo, né? Enfim, no geral, eu acho que eles têm uma boa carteira de fundos imobiliários. E, como eu disse, né, eu vejo como o fundo aí tem um bom resultado aí. Que ele fala o CRI que eles possuem e o tal do upside, né? Então, se o fundo conseguir subir da cotação para a cota patrimonial, ele subiria 15%, e da patrimonial mais o valor de mercado, mais 29%, ou seja, 50% de upside aí que o fundo tem para subir. Então, eu vejo como sendo assim, para quem quiser se posicionar para o carrego longo prazo, em algum momento ele consegue oferir todo esse lucro aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!